Boa tarde, meu povo da primeira fila. Nossa, quanta gente bonita! Sejam bem-vindos à nossa live Profundanças. Tô vendo o povo aí do sul da Bahia, em peso, entrando aqui. Sejam bem-vindos. Como estamos? Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver legal? Me digam aí se tá tudo ok. Bruna é primeira fila total, viu? Diretamente do Ceará. Como estamos hoje? Estamos nos cuidando. Massa, eu tô só esperando a chegada de Brisa. Aqui é assim, a gente fala o nome da pessoa, a pessoa aparece. Eu falei que Brisa, ela apareceu. Palavra. Vamos ver essa deusa aparecendo aí, minha gente. Sejam bem-vindos, quem está entrando agora. Ah, Ei! mulher E bonita aí, é essa, Dora? viu? Lavei até os cabelos, gente, só para ver Daniela Galzino. Adoro! Somos, assim, vizinhas de bairro, mas já tem um tempão que a gente não se vê, então já começo dizendo da minha alegria de ver a senhora. Eu posso dizer o mesmo, você sabe que você é minha professora querida na vida. Você me ensina a desaprender direto, Dani. Ai, meu Deus, para que eu tô sensível, eu tô no período fértil, eu já fico O me sol está entrando em emocionando. câncer. É mesmo, Tá daqui a pouco é certo. aniversário da senhora. Então, nestante. Minha gente, vocês estão conseguindo ver e ouvir brisa legal aí? Sinaliza pelos comentários, por favor, se vocês estão conseguindo ver e ouvir brisa. Vocês já falaram que estão me vendo. Brisa, você está me ouvindo? Brisa, Estão me ouvindo, oi. gente, agora? Tá travando um pouquinho. Tá travando, né? Eu tô pedindo que o pessoal aqui em casa desligue. Desliga, filho, o Wi-Fi, por favor. Depois você assiste a gravação. Desliga, por favor. É porque, gente, pandemia, né? Meus filhos, os dois, fazendo aula online agora e eu tendo live. Aí eu tô assim, por favor, desliga, depois você vê a gravação, me ajude. Pronto, então vamos conversar. Começar e Vamos. conversar. Boa tarde ao povo que está aí, que está entrando, que vem na disputa para pegar a primeira fila. Vamos lá. Você está conseguindo me ver e me ouvir, né? Tranquilamente, Dani. O seu tá ótimo. Tá. É porque a internet hoje está assim, né? Está chovendo aqui no hemisfério norte. E aí a internet não fica muito legal. Já vi que caiu um pouquinho, travou um pouquinho aí. Vamos lá. Sabe o que foi isso? A Tim me mandando coisa agora, interrompeu a live. Desculpa. Então vamos lá, estamos aí em mais uma live da nossa segunda temporada. Tem muita gente boa entrando aí, muita gente massa. E eu vou começar dando aquele informe maroto, porque nosso público vai mudando. E aí eu preciso contextualizar o pessoal que está chegando. Nós somos um projeto de mapeamento e publicação de escritoras, em sua maioria nordestinas, em sua maioria inéditas. E nós publicamos desde 2014, né, quando Profundanças surgiu, 3 antologias literárias e fotográficas que estão disponíveis para download gratuito. É só clicar no link da nossa bio, vocês vão achar os 3 livros e vão achar também o nosso canal no YouTube, que é onde a gente está colocando todas as lives. Nós estamos na segunda temporada, começamos essas conversas virtuais em abril.
E hoje nós vamos conversar aqui diretamente de Itabuna, do Spring Garden, do Jardim Primavera, com Brisa Aziz, que é poeta, cantora, educadora, tradutora, várias coisas ela é. E é uma artista baiana que está com a gente como poeta em Profundança Zoom. Então, Brisa, diga ao povo aí quem és tu, quem é Brisa Aziz, se apresente para o pessoal que está assistindo. Bom, Brisa Aziz é uma figura que, para começar, tá com frio na barriga desde 10 horas da manhã. Quando eu pensei, meu Deus, a live é daqui a 5 horas. Eu sempre fico ansiosa, nervosa quando eu vou fazer qualquer coisa que tenha a ver com apresentação, ainda mais artística. Minha honra mesmo, um maior prazer de ter participado do Profundanças. E foi do foi daquele do susto, a gente não sabia nem o que ia ser, hein, professora? Dani chegou pra gente desse jeito dela, esse sorriso dela aí, como se as coisas fossem fáceis. E dizendo assim, e aí, racha? Bem tranquila, né? Que Dani já fala assim. E aí? Tô pensando fazer assim, juntar umas rachas que escreve. Olha, tem muita mulher com coisa na gaveta, viu? E eu sei que a senhora também pode me mandar 5 textos. Não, mas eu não escrevo assim, não, Daniela. Escreve, me mande. Já foi assim, te mando, chamando na chincha. E ainda bem que eu topei enviar para esta mulher esses textos. E aí é isso, depois coloco uma figura maravilhosa, que é Ana Lee, para tirar as fotos que vocês devem ter visto nos cards, que o Profundanças estava fazendo a chamada dessa live, né, ao longo da semana, com fotos minhas do Profundanças, que são fotos de Ana Lee, que é uma maravilhosa, assim, eu não tenho nem o que falar do trabalho de Ana Lee como fotógrafa, porque ela é realmente punk. E assim, sabe aquelas fotos assim, ah, vamos fazer como, Brizoca? Vamos dar um rolê aqui no seu bairro? Vamos. A gente dando um rolê assim. E eu sem saber o que ela estava vendo, né? Eu sabia que eu tava olhando assim, eu tava. E depois ficou um trem que eu olhava assim, e falava assim, gente, sou eu. Não sou eu não. Nessas fotos, está muito lindo, velho. Muito, enfim, maior prazer mesmo de fazer parte do Profundanças. E eu sou essa pessoa que se emociona de fazer parte das coisas. Ainda bem. Eu não saberia ser diferente. Ótimo. E a senhorita é uma mulher assim que transita pela música, pela escrita poética, e a gente sempre pede para abrir os caminhos da live e a gente começar com a poesia. Então, qual a poesia autoral você traz para a gente aqui nessa live de hoje? É, eu pensei, se eu poderia repetir o Sangria, posso, porque eu Aqui fiz no pode, videozinho que eu mandei. Ah, pode então tudo. pronto. Então eu vou começar com Sangria, porque é um poema que me marcou e depois eu digo o porquê, tá certo? Mas esse poema, Sangria, ele é assim. Sangro, toda vez que a voz me falta e o alheio de tão pessoal me cala. Sangro, gota a gota, devaneios e venenos destilados do organismo de terceiros. Sangro partes de palavras mal trocadas. Sangro um sal mouro trancada num estado de atenção. Sangro só, mas uma prenhez que explode, se refaz enquanto ode de si mesma a solidão. Esse é o Sangria. Porra, esse poema é de lascar o cano. E uma vez eu pedi autorização a você inserir na minha performance missivas, e na hora que eu ia falar esse poema, eu ficava me tremendo toda por dentro, porque ele é assim mesmo, ele é cortante, ele já chega transformando. Mas você disse que ia falar um pouco porque esse poema te marcou. Sim, na verdade, no dia que eu escrevi, tinha acontecido outras treta, né, gente? A vida da gente é assim, é um telha atrás de zaga. E assim, como o Dani comentou, eu sou professora e a gente ouve casos direto na escola, né? A gente não chega na escola só para dar conteúdo, não. Muito pelo contrário, a gente se envolve, a gente se permite vivenciar os alunos e espero que eles também vivenciem o que eu posso dar de bom para eles, que é atenção, que é, né, um carinho. Enfim, nessa época, eu tinha uma aluna que tinha o costume de se cortar.
E ela se cortava na escola até, no banheiro da escola, cortava mesmo, pesadão. E aí eu, sabendo disso, eu estava muito triste, porque ela tinha tido um episódio desse na escola mesmo. Uma menina de 14 anos, gente. Ela poderia, e eu queria muito que ela pudesse buscar uma ajuda profissional mesmo, sabe, para lidar com as dores e com as angústias que ela estava sofrendo, porque era muito claro para a gente, professores, coordenação, que um apoio de conversa ali de 20 minutos na escola não era o apoio apenas que ela precisava, certo? Ela precisava de algo profissional, especializado, ela estava sofrendo de depressão. E aí, por mais que a gente tenha boa vontade, a gente não é especialista da área, a gente não é, né? A gente pode dar um ombro amigo como uma pessoa humana que tem empatia, mas enfim, e eu estava bem angustiada com ela, por saber dessa situação dela. Fui dormir, quando acordei assim, ainda meio baqueada, ainda meio triste, e aí aconteceu. Esses negócios de grupo de WhatsApp, velho, de manhã cedo. Duas pessoas que eu gosto muito, que eu considero muito, com essa coisa de palavras atravessadas, uma situação desgastante e chata. E sabe o que é uma coisa assim, que eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mulheres que possam estar assistindo, mas na hora que eu li, a minha menstruação desceu, velho. Tipo, eu fiquei tão chateada, que minha menstruação desceu. E aí eu passei o dia inteiro, foi uma quarta-feira, eu passei o dia inteiro remoendo isso. Essa coisa do sangue, da sangria, e o fato dessa aluna que eu gostava muito tá nesses episódios de automutilação, e o fato de como o meu próprio corpo reagiu a um desgosto, né? Sangrando. E aí eu tava com isso tudo muito acumulado, vamos dizer assim, né? Tentando sair. E de noite já veio assim, sangro. De cara, assim, toda vez que a voz me falta. Porque eu também tenho, aí é algo bem pessoal meu, eu tenho um problema vocal. Dani estava dizendo, eu sou cantora, né? Eu sou cantora, eu sou professora. Isso quer dizer que eu gosto de cantar, mas eu frequentemente tenho que falar alto em salas com 35, 40 alunos. Então, eu tenho um problema vocal real, assim, quando eu forço muito a voz, principalmente forçando de volume, altura, gritar, né? Gritar me acaba. Eu vou perdendo a voz, literalmente. Tanto que eu começo segunda-feira minhas aulas tranquila e na sexta eu já estou bem afônica. Mas, enfim. E isso é uma coisa que me incomoda até hoje, mas na época em que eu escrevi o Sangria, me incomodava muito mais. Porque era quase como se isso me angustiava a um ponto de eu achar sem injustiça do universo que eu perdesse a voz. Por que eu perco a voz, gente? Tanta gente que eu conheço que faz reggae, que faz passa a noite inteira comendo água, fumando, cantando, gritando nas madrugadas e de manhã cedo tá normal. E eu, se eu durmo pouco, eu perco a voz. Se eu dou muita aula, eu perco a voz. Se eu grito, eu perco a voz. Aí eu ficava, na época, isso era algo que me angustiava muito. Hoje, eu já falo assim, sim, gente, e aí? Eu sou eu, né? Cada um sabe a delícia de ser, a dor e a delícia de ser quem é. Eu sou essa pessoa aqui que perde a voz e eu vou ter que trabalhar com isso, né? Vamos amadurecer. E aí? Vou ficar a vida inteira lamentando isso? Mas, enfim, isso entrou no poema, né? Sangro toda vez que a voz me falta. E o alheio de tão pessoal me cala. Porque quando eu vi aquela situação, isso me angustiou muito. E eu também não tinha nada para dizer para eles. Não tinha nada para dizer. Me causou um desgosto, mas eu não ia nem dizer nada para eles. Assim. Enfim, e aí é o poema que segue e tem a ver com todas essas vivências. A sangria feminina, a sangria de mutilação, a sangria de um sangramento de que você nem está vendo, né? Como um incômodo que me causava o fato de eu perder voz. E é isso. Você falou isso, me fez lembrar duas coisas que ontem o ministro da Educação, da Deseducação, impressionante com C, caiu e hoje eu acordei pensando em Paulo Freire, né? E você deu ó, a intimidade. Hoje eu acordei pensando em Paulo Freire, meu amigo íntimo. Aí você falou isso da sua aluna e eu lembrei de uma coisa que Paulo Freire escreveu, né? Você falando aí que escreveu esse poema a partir de acessar uma vivência de uma jovem, de um adolescente em sala de aula, que ele diz que alguns professores acham que se o conteúdo for passado em sala de aula, eles operam por si próprios, que eles são neutros. Mas isso não existe. Nós precisamos ir além do repassar o conteúdo e nós estamos na sala de aula mediando. E como
pessoas que estão fazendo essa mediação, nós somos afetadas historicamente, socialmente, por essas relações. Nós, educadoras e educadores, e as crianças, jovens, adultos que estão em sala de aula. Então, esse seu poema é babado mesmo e me fez lembrar o que a gente discutiu na live de terça, se realmente tem coisas que a gente só consegue dizer com a arte. E aí eu já vou emendar para a segunda pergunta, porque tem a coisa para a gente falar hoje, ainda tem um pouco que pode falar aqui na... Sim. Então, eu já ouvi algumas poetas dizendo que escrever é um ato de urgência, algo que não pode ser adiado. Aí a pergunta para você, o que é que significa escrever poesia para você? Ó, Dani, eu acho que pode ser urgente. Pode ser. Como sangria, a escrita de sangria foi uma urgência. Eu tinha passado o dia inteiro nessa angústia, remoendo isso, e chegou um momento em que eu precisava escrever. Precisava, eu sentia como uma necessidade. Mas outros poemas já foram assim, é quase como um rio tranquilo, sabe? Tá vindo, e aí eu sentar e escrever e futucar. Mas tem uma professora, viu, gente? Vou fazer assim, que eu sei que ela tá em cima. Tem uma professora aí que me disse que escrever também é um exercício, né? Você precisa estar exercitando. E aí ela me disse assim, por exemplo, eu estou na rodoviária esperando para ir para Brumado dar aula, eu escrevo. Eu estou em não sei onde, eu paro e eu escrevo, como forma de exercitar. Aí eu já estou parafraseando a Daniela Galdino, que eu lembro muito de você me dizendo isso, Dani. E eu fico, às vezes, até sentida de não poder ou não conseguir mesmo separar mais tempo para esse exercício. Por vários fatores, né? Por 3 filhos, 2 cachorros, 16 turmas de inglês. 16 não, 22, né? Se for contar as do curso de idiomas. De escola são 16. E é isso. Aí a gente faz. Parece que sobrecarrega e muito frequentemente eu sinto como se tudo que eu tivesse para dar eu estivesse dando para eles, sabe? Meus instantes poéticos eu estou compartilhando o tempo inteiro com eles, seja sala de aula, seja com meus filhos em casa, eu sinto como se eu estivesse sempre uma fonte, né? Dando de beber para quem eu sinto que precise naquele momento de beber um pouquinho de poesia. Então eu tô, só que eu não tenho essa, eu vou dizer mesmo como é que eu diria assim? Uma disciplina mesmo, de dizer, não, eu preciso registrar isso, sabe? O registro, esse exercício de registro físico. Inclusive, quando você me convidou, aí eu fui conversar com um companheiro, ó, Dani me chamou pra gente fazer a live do Profundanças, eu fico me sentindo meio uma fraude. Ele, fraude, por quê? Porque eu não estou escrevendo assim atualmente, eu não estou escrevendo muito, eu não fico. Aí ele, sim, mas você está escrevendo as coisas de outra pessoa, você está plagiando, então você não é fraude. Eu falei, não, mas eu quis dizer assim, né? Como se fosse, aqui está a poeta Brisa, mas eu não estou poetando muito ultimamente, porque no meio de uma pandemia, sendo professora, trancada em casa com 3 meninos, 2 cachorros, eu sinto como se o cotidiano me desse uma achatadazinha, sabe? E aí, isso que eu sinto precisar, porque, por exemplo, para que eu escrevo, ou eu estou muito tranquila, muito de boa, ou eu estou muito angustiada. E eu estou conseguindo levar a pandemia, de certa forma, na maciota, eu estou na manha, então eu não chego a estar nessa angústia toda, a ponto de sentir que eu preciso agora escrever, ou essa tranquilidade, languidez toda para eu dizer, ah, que delícia, eu vou parar agora, eu vou escrever esse haikai. Gente, eu fiz um cordel em inglês segunda-feira para os meus alunos do Divina. Beijo, meninos, amo! Cordel em inglês. Cordel em inglês, meu amor. Por quê? Porque a gente estava falando de music. Eu dou aula de inglês para. A internet de Brisa travou um pouco aí, mas vocês Estou estão conseguindo. conseguindo me ouvir? Pronto. Travou um pouquinho. Quando eu vi que a proposta para a temática dessa lição no livro deles era music, aí eu falei, peraí, gente, música em junho? Ô, gente, ritmos nordestinos. E aí, mesmo não tem no livro deles problema. No livro deles tinha esses ritmos internacionais, né? Claro, a proposta de um livro de língua inglesa. Mas aí eu puxei shot, chachado, baião, coco.
Qual a diferença de um para o outro, forró, não sei o que, os instrumentos que são clássicos na cultura nordestina e, claro, literatura de cordel. Aí, com o 8º ano do Carrossel, essa semana também, a gente acabou chegando no Haikai. Não me pergunte por quê. Chegamos no Haikai, aí falei para eles de baixou. Quer dizer, e aí fiz o Show, Haikai, baixo e fiz um Haikaizinho para eles. Então, assim, é como eu digo, eu estou fazendo o tempo inteiro, mas eu não estou registrando, eu não dou conta desse registro. Eu falo, poxa, eu também não vou ficar me culpando, não. Um dia eu consigo essa disciplina de registrar, de fazer as coisas com calma. amada, mas é uma coisa que a gente discute muito nessas lives aqui. O fato da gente não escrever tem vários fatores, né? Hoje você estava dando aula, eu estava trabalhando também no home office, você estava dando aula aí remota, depois eu fui fazer faxina, você foi cozinhar, e tem vários fatores que interferem no ato de registro do poema, que é o registro escrito, mas isso não quer dizer que a gente não tenha mais o olhar poético, né? É uma discussão complexa. Ó, Pedir quem para. tá Adoro. chegando aí. Eu vou pedir para você falar outro poema para a gente já ir para a música. Agora, antes do poema, e quando você está pensando, mandar um beijo aqui para Manuela, que está aqui assistindo a gente. Ela falou que eu quero. Tem Minha essas próximas, babuta, te amo. diretamente de Aracaju. E tem o perfil Ressaca Poética, eu amei esse nome, falou que escreveu um exercício de desafogamento das coisas que latejam dentro. Eu adorei isso. Então vamos lá, Brisa, um poema para nós. Inclusive, esse desafogamento, viu, Ressaca Poética, me lembrou uma poeta. Rapaz, essa mulher é uma referência na minha vida, de verdade, isso eu falo. Porque ela diz assim no poema dela, Cabaré Sideral, que eu amo, que está no livro Inúmera. Aí ela diz, afogada em si, Amélia constata, desengarrafo silêncios vencidos antes que me atropelem o existir. Não sou segunda voz da banda de Narciso, aliás, sequer eu conheço. Olha isso, gente. Olha isso. Meu Eu Deus, eu escrevi fico louca. e estou esquecendo de recitar esse poema, foi bom você lembrar. Mas vamos lá, vamos ouvir um poema da senhora, que estamos aqui, nossos ouvidos estão sedentos por um poema da senhora. Vamos nessa. Você quer que eu conte a história por detrás ou falo o poema e depois eu... Poema, depois a gente conversa. Vamos nessa. Alexandrina. Duas contas azuis. Seus olhos vidrilhavam, águas de córrego cascateando retinas. Foram estes olhos ou os longos cabelos que prenderam Fausto? Foram as mandingas ou a sua compreensão da beleza pura da vida? Deixa o animal, sua frase mais célebre ecoa por toda a criação. Ninguém jamais viu o espanto nesses olhos límpidos ao sentir que o peso de Fausto sobre si já não era o mesmo. As portas do paraíso arreganhadas e Fausto contente já lá dentro, sem dizer adeus. Pô, esse poema é outro aí, babado. Mas diga aí rapidinho a história desse poema para o pessoal se situar, Rapidinho. por Eu favor. gosto do trocadilho do Alexandrina porque tem aqueles sonetos alexandrinos, né? Mas Alexandrina é o nome da minha bisavó. E Alexandrina foi casada com o meu bisavô Fausto, uma união, até onde eu sei, de muito companheirismo, ele um cara porreta. E, enfim, um belo dia estavam eles, já na velhice, fazendo um nhanhãzinho gostoso que todo mundo faz. Que a gente não E está podendo fazer. não é, menino, fazendo o que todo mundo gosta de fazer na vida. E, de repente, ela sentiu o peso dele fazer assim. E ela estranhou, né? Aí ela, Fausto? Fausto? Fausto já foi, gente. Meu bisavô morreu assim. E minha bisavó ficou sozinha com aquele espanto de... Como assim? Meu melhor amigo foi embora, meu companheiro foi embora? Foi assim? Não, assim não, gente. E é isso. O poema é para contar essa história deles. A história final desse amor, né? Desses dois. Não, só isso aí já é um poema visual, né? Eles fazendo sexo e o cara morre durante essa cena. Exato. Isso aí já é um poema visual, cara. Realmente. Só faltou o Morreu registro. feliz. O Realmente. mulher passou aí na estante
uma entidade, Gilberto Gil, mais conhecida como Míter Amorim. Vamos convidar esse companheiro, porque como eu prometi, hoje vai ter música, porque Brisa, essa nossa convidada de hoje, ela é poeta, mas ela é cantora também. Nós vamos ter a participação especialíssima hoje do companheiro Míter Amorim. E aí, essa dupla vai fazer uma música massa pra gente. E aí, enquanto o pessoal está se organizando, eu queria pedir a vocês que estão assistindo para escreverem perguntas aqui, porque depois da música eu faço uma pergunta para a Brisa. Arrasem aí nas perguntas. Adoro, mestre Miter. Para quem não conhece, é professor, é músico, é compositor e é o pai dos doidos que Manu está falando aqui. Adoro. Doido. O que é que vocês vão trazer para a gente de música? Quando você falou que gostaria de ouvir a gente tocando alguma coisa também, claro que imediatamente eu pensei em poesia, porque esse é o mote do Profundanças, né? Então a gente vai começar com o Baque Solto da Chuva. Gente, desculpe se o áudio estiver ruim, estão fazendo uma reforma aqui na igrejinha católica, aqui na frente. Tá vazando aí o som? Tá massa. Ah, então beleza. Então, gente, o Baque Solto é esse. Eu estava lendo uns pedacinhos de poesia moçambicana e eu me deparei com Rui Knopfler em um poema em que ele falava sobre o dia seguinte a... Não, foi de Angola, perdão, não foi de Moçambique, não, foi de Angola. Angola tinha conseguido se libertar ali dessa posição de colônia portuguesa, né? E no dia seguinte ele escreveu esse poema. O poema é lindo, mas eu sei que ele encerra o poema dizendo: e a flor da chuva no capim tem mais perfume. E isso me arrebatou, assim, eu fui mostrar para a Mita. Mita, para isso. E a flor da chuva no capim tem mais perfume. E aí, de tanto a gente futucar esse flor da chuva no capim tem mais perfume, gerou o Baque Solto da Chuva. Que é essa música que vocês vão ouvir agora. E sem falar que Mita é o arrebatamento em pessoa, né, gente? Para vocês que não conhecem, Mita é esse ser que está aí, é o arrebatamento encarnado. Vamos lá. Pois. Baque solto da chuva, com seu tambor de mil dedos, percute o barro das telhas, percute em nosso chão. Quando o céu cinza embrenhado de orgulho doce das águas, põe em toques torrentes com rufos bravos do trovão. Com seu tambor de mil dedos, ressoa o barro das telhas, percute o nosso chão. Quando o céu cinza emprenhado de engolho doce das águas, compõe em toques torrentes com rufos bravos do trovão.
E a flor da chuva no capim tem mais perfume. E a flor da chuva no capim tem mais. E a flor da chuva no capim tem mais perfume. E a flor da chuva no capim tem mais. Cara, que lombra foi essa aí? Gente, ele fez Mita. Cadê ele? Já saiu, fez uma cítara. Ele só saiu da tela que foi trocar a coisa do violão. Pronto, E tá te ouvindo. ele pegou o violão e transformou em pelo menos 3 instrumentos aí, né? Pois é. Gente, é muita. Ele ri. Isso é descarado, Dani. A gente fala essas coisas, ele fica rindo. Parece até que é fácil, né? Que olha assim, ele rindo. Minha gente, mandem aí perguntinhas para a Brisa, enquanto o Mita dá um alô aí para nós. O que é que vocês gostariam de perguntar para a Brisa, essa mulher maravilhosa que está conversando com a gente hoje? Mita, você é o Gilberto Gil do sul da Bahia, viu? É isso mesmo, cachorrada, igreja em reforma. Eu tô falando que você é o nosso Gilberto Gil, cara. O Gilberto Gil do sul da Bahia. É isso, Daniel. Vamos lá. Mas gratidão, é uma honra ter você aqui na nossa live, viu, cara? Você é foda. Na moral, na moral. Mas, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Brisa, porque o povo ficou tão extasiado que não mandou pergunta ainda, só elogios. Então, vamos lá. Aproveitando aí que Mita está do seu lado, me diga aí, a arte pode provocar alguma transformação nesse mundo que está desmoronando a olhos vistos? Eita, chega, me arrepiei. A arte só pode causar transformação nesse mundo que está desmoronando a olhos vistos. Eu acho que quando a gente fala de desmoronamento, né, a gente tá na era das desconstruções, né? As pessoas usam muito essa palavra, usam muito esse termo desconstrução, e aí eu vou começando a ficar viajando um bocado de coisa que eu já ouvi. Por exemplo, quando você fala de arte, aí eu lembro do meu professor Tony, lá na escola, ó, segundo grau, tipo 8ª série. E aí ele dizia assim, gente, arte é a única coisa que a gente tem que bicho nenhum tem. Aí um colega meu falou assim, Tony, mas tem sei lá, um porquinho que pinta, um macaquinho, algum animalzinho que pinta. Aí ele falou, mas ele não sabe o que ele está pintando, ele está fazendo o que ele foi ensinado, ele foi condicionado. É o único ser que é capaz de criar assim, motivado pelo que ele está sentindo, motivado pelas percepções dele do cotidiano, é justamente o ser humano. Aí, por exemplo, a gente pega uma Tarsila do Amaral da vida, né? Porque eu já tive muitos alunos meus dizendo assim, mas pra esse negócio esse joelhão aqui, o Abaporu, né? Por exemplo, esse joelhão aqui, isso aqui minha irmã de 5 anos desenhava. Eu falava, minha filha, mas a sua irmã de 5 anos não saberia fazer um quadro clássico, Tarsila sabia. Então, se ela que sabia, se ela que foi ser treinada na França, que era o lugar na época, né, para o artista plástico, e ela volta e ela decide fazer o Abaporu, aquilo tudo é pensado, né? Ela quis fazer daquele jeito, ela quis escolher aquelas cores, ela quis representar daquela forma que algumas pessoas leem como uma forma grossa, né? Grosseira. Tudo isso ela está comunicando com o outro, né? A arte é uma forma suprema de comunicação. Como é que a gente se acha na vida? Como é que a gente se encontra? Como é que a gente, né, encontra quem sente como a gente? Se a gente puder compartilhar, principalmente de arte. Eu acho que a pandemia veio para mostrar mais do que nunca isso. As pessoas podem ficar em casa, sei lá, sem coisas, mas elas não conseguem ficar em casa sem arte, né? Eu acho que a pandemia está provando isso. Ninguém está em casa sem música, sem audiovisual, sem livros.
E a arte está aí para isso. Aí, já que eu estou falando de gigante, né? Falei de Tarsila. Deixa eu falar de Leminski bem rapidinho, porque eu nunca me esqueço de uma entrevista de Leminski lá no finalzinho da década de 70, e alguém perguntou assim para ele: vem cá, e qual a importância da poesia? Aí ele disse assim: vem cá, qual a importância de um gol do Zico no final do campeonato lá no Maracanã? Maracanã. Qual a importância? Importância, você quer o quê? Você quer uma utilidade? Aí ele dizia assim: a poesia é uma dessas inutilidades sem as quais a vida da gente não é. E eu sinto que a arte vem nesse sentido, sabe? É uma dessas inutilidades sem a qual a gente não é humano, sabe? É o que nos humaniza, é a arte. É o que nos humaniza. Mais do que nunca, eu tenho muita certeza disso. É o que nos humaniza. E por falar nisso, em transformações e até para liberar um pouco o mito, para ele não ficar aí só estático, porque eu sei que ele é uma pessoa inquieta. Vamos fazer mais uma música para depois a gente voltar para a conversa. Enquanto vocês Vamos. estão aí matutando sobre a música, isso que Brisa falou, só para que interagir com a galera que está assistindo, eu concordo totalmente. Agora a gente tem que lembrar que os artistas, as artistas, eles precisam de uma sobrevivência material. Então é por isso que houve toda essa mobilização na Câmara, no Senado, né, pela aprovação do auxílio emergencial para a cultura, né, que o artista ele é melhor do que as outras categorias de trabalhadores. É porque para que a gente esteja em casa com o mínimo de saúde mental, acessando tudo isso, tem alguém que precisa de uma sobrevivência material e não pode estar num bar, estar num teatro agora, se apresentando, emocionando a gente, mas também pagando sua sobrevivência material, comendo, vestindo, pagando a internet que vai permitir que ele faça uma live foda pra gente. Então a gente tem que cair a ficha também, né, dessa mobilização política de em prol da arte e dos artistas aqui do Brasil, né? Mas vamos lá, vamos de uma música bem bafo aí pra gente. Bom, continuando nas asas da poesia, gente, a gente vai fazer o Galope do Rio Cachoeira, que fez parte do Adoro! projeto. Eu também gosto demais. Fez parte do projeto aí, ó, Memórias do Rio Cachoeira, onde eu e Mita, junto com Laísa, junto com Marcelo Weber, junto com João Solari, na época tinha Dani também, ele chegou a entrar em uma faixa como DJ. Mas é isso, Manzoá, que era a banda que a gente fazia parte, musicou 12 poemas só de poetas daqui da região de Tabuna. E todos os poemas eram sobre o Rio Cachoeira. Então, esse projeto ele foi lançado em 2011, foi de um edital da FUNSEB. E aí, esse galope tem tudo a ver com o Nordeste no mês de junho, por ser um galope. Tem tudo a ver com a nossa cidade de Itabuna, por ser a respeito do nosso rio. E tem tudo a ver com a poética de Mita Amorim, porque foi ele quem escreveu. Você começa, né? O rio que carrega o cheiro do meu povo nos mostra que é forte, pois traz sobre o peito a mata incrustada nascendo em seu leito, os peixes que teimam vingar contra o lodo. O rio que carrega o cheiro do meu povo foi cheio de peré, lambari, E jundiá. ainda permite quem queira provar por cima das águas o baile das garças. Ao menos com os olhos louvar a sua graça. Que corre e deságua na beira do mar. Que corre e deságua na beira do mar. Que corre e deságua na beira do mar.
O rio que carrega o cheiro do meu povo nos mostra que é forte, pois traz sobre o peito a mata encrustada nascendo em seu leito, os peixes que teimam vingar contra o lodo. O rio que carrega o cheiro do meu povo foi cheio de beré, lambari, E jundiá. ainda permite quem queira provar por cima das águas o baile das garças. Ao menos com os olhos louvar sua graça. Que corre e deságua na beira do mar. Que corre e deságua na beira do mar. Que corre e deságua na beira do mar. Cara, Ô, Dani, Mel, Mel vou Andrade, assistir ali. Mel Andrade, que está lá em Aracaju, está dizendo que foi emocionada. Eu fiquei emocionada, eu chorei. Beijo, E Mel! eu lembrei que quando vocês lançaram Memórias do Rio Cachoeira, Dandara, minha filha, tinha 10 anos e a gente brincava aqui em casa. Eu cantava a parte de Mita e Dandara cantava a né, que era a Laísa essa que gravou essa música. Lindo. Eu quero. Tem várias pessoas lindas aqui assistindo essa live, mas eu quero mandar um beijo especial para Celeste Bastos, poeta que está com a gente com Danças 1. Ela está assistindo a gente. Beijo, dona Celeste Bastos, maravilhosa, está assistindo a gente aqui. Baobás, não é? Ah, É. menina, eu não esqueço, dona Celeste, da senhora, da história da senhora, dos poemas e aquelas fotos. Parece estar aqui no fundo do meu olho agora, ó. Na hora que falou Celeste Bastos, que lindo, que lindo. Ficou lindo, maravilhoso a parte da senhora. Beijo, Celeste. A gente está entrando naquele período assim que o ponteiro desobedece a gente, que é o período da rota dos 15 minutos finais, e que eu falo isso, daqui a pouco acabou a live. É a hora que o ponteiro dá uma girada e o tempo passa mais rápido. Você conseguiu ouvir o que eu... Pronto, desculpa. Então, eu estou falando, a gente está entrando na rota dos 15 minutos finais, que é o momento que o ponteiro vai mais rápido. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, mais uma pergunta. E enquanto você está respondendo, eu quero pedir ao pessoal para escrever aqui nos comentários as cidades e os estados onde vocês estão assistindo essa live de hoje, que, como sempre, eu gosto de falar na live. Então, vamos lá. Ai, Dona Celeste está dizendo que sente falta da gente. Dona Celeste acabou de editar um livro, o primeiro livro de poesia dela. Ela está esperando a poesia passar para ela lançar, minha filha, o livro de poesia dela maravilhosa. Mas vamos lá, a pergunta. Em 2019, né, você se juntou a mais outras mulheres daqui do sul da Bahia, né, de Itabuna especificamente, e criou... Não, eu tenho que falar Itapetinga também, senão a Érica Coutrinho vai me arrasar. De mulheres do sudoeste e do sul da Bahia. E aí vocês criaram um podcast, que foi o podcast Para Não Pirar, que está no ar, enfim, tem todo esse rolê que você vai falar. E eu gosto muito, eu considero um projeto irmã da gente, porque tem você, Érica Coutrinho, que são poetas que estão em Profundanças e são criadoras desse podcast. Tem Jennifer Bonfim, que foi da assessoria de imprensa de Profundanças em 2017. Tem Michele Mansur, que é uma parceira da gente em Profundanças. Então, de onde surgiu essa necessidade de criar um podcast, de comunicar dessa forma? E o que é que vocês têm gerado de conteúdo para a gente? Para Não Pirar surgiu, aproveitando que eu vi Ellen aí, um cheiro, minha prima. Eu encontrei uma prima nossa perdida aqui, Ellen. O nome dela é Michele Mansur. Michele, eu descobri por acaso que era minha prima mesmo de sangue, Dani. A gente conversando, e aí pelo Mansur do sobrenome, eu falei, gente, esse sobrenome é o sobrenome da minha avó, quando ela era solteira. E conversa vai, conversa vem. Pelo jeito, eu e Michele temos os mesmos bisavós, né?
Enfim, então, depois que a gente se descobriu primas, e essa parte da família de Michele Mansur e minha do Aziz, são pessoas que vieram do norte do Líbano, né? Uma galera libanesa, árabe. E aí pronto, quando a gente se descobriu prima, é um tal de marcar um quibão aqui na minha casa, minha comadre. Michele faz um quibe cru maravilhoso, faz tahine, faz romos e vem para aqui pra gente comer. E Érica sempre que ama quibe cru vinha. E dá-lhe conversa. E a gente sempre conversou sobre absolutamente tudo e nada, né? É uma rincharia, como diz minha mãe. A gente se acaba de rir aqui, fala besteira, e fala coisa séria, e fala de tudo. E nessas conversas, nesse quibão, Érica chegou com uma proposta super decente. Ela chegou e falou, gente, a gente fala tanta coisa louca, por que a gente não faz um podcast? Vai que o povo gosta de ficar se ouvindo a gente conversando sobre determinada temática. Eu achei engraçado. Interessante, né? Jennifer e Érica e Mansu já ouviam vários. Eu nunca tinha ouvido um podcast. Ó, que honra. Elas já acompanhavam vários. E aí a gente decidiu, não, vamos fazer um podcast então. Vamos, a gente senta, conversa, grava o que a gente está conversando sobre um determinado tema e depois a gente vai editando, etc. E aí a escolha do nome se deu com falando assim, e aí a gente vai botar que nome? Eu falei, gente, esses encontros da gente de King, de não sei o que lá, é saúde mental, né? É saúde mental, esses encontros, essas risadas. Então tinha que ser alguma coisa assim que a gente está fazendo junto, que é pra gente não pirar e não sei o que, não sei o que. As meninas, pô, pra não pirar, e Erika, então é um que é para as pessoas pirarem no que a gente está dizendo, curtirem, né? E na gíria, assim, é para você pirar de tanto que você gostou. E ao mesmo tempo a gente faz que é pra gente não pirar. Quer dizer, o podcast basicamente gravita em torno disso. Estratégias de mulheres nos seus 30 anos, chegando nos 40, para não pirar. Porque como é que faz, gente, com o Brasil desse jeito, para a pessoa ainda manter uma sanidade mental? Ainda vem pandemia. Você vê que nos últimos 5 anos, a máxima de sempre dá para piorar parece que foi implementada no Brasil. A internet de Brisa deu uma travadinha. Então, Travou, fala. foi, Dani? Mas agora voltou. Eu vi aqui pelas cidades que tem uma galera de fora da Bahia e de fora do Eita! sul da Bahia assistindo a nossa live. Então, fala aí para essa galera como pode ouvir o podcast, em quais plataformas vocês estão. Como é que essa galera pode acessar o podcast de vocês? Eu acho que travou de novo aqui. Vamos esperando um pouquinho, que daqui a pouco volta. E é isso, gente. Essa live linda, que daqui a pouco vai acabar, infelizmente, mas as conexões continuam. Voltou agora. Tá me ouvindo, Brisa? Tá me ouvindo? Sim. A internet Foi a minha dela internet. travou. Então, enquanto. Aqui no Jardim Primavera fica Agora terrível. você está conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo agora. Travou, mas eu tô te ouvindo agora. Então, fala para o pessoal que está assistindo a gente como é que pode acessar o podcast de vocês, como é que acha o podcast. Tem no Deezer, tem no Spotify. Vocês podem buscar no Spotify, tem um canal para não pirar. Claro, a gente faz assim uma vez no mês, mas a gente está tendo lives. Posso dar uma divulgadazinha bem rápida, Dani? Pode, Porque claro. começamos a fazer lives nas terças, às 19 horas. A gente já fez uma, Michele Mansur conversando com Dira Cunha sobre maternidade real, no Pra Não Pirar. Segue aí no Instagram, gente. Você consegue ver essa live na íntegra. Essa semana foi maravilhoso. Érica Contrim batendo um papo com Guigui França, Aguinaldo França, sobre estratégias de sobrevivência da periferia em relação ao Covid e, claro, enfrentamento do racismo. Porque Guigui é um cara que é agente de saúde, historiador, músico, professor de dança, o cara é tudo. E essa terça agora, dia 23, véspera do São João, Michele Mansur vai estar entrevistando quem na live? Mítera Amorim. Ela disse que estava doida, Dani, para conversar com um cara
sobre como que ele faz para conseguir ser um homem hétero e não ser babaca. Ela falou desse jeito. Vou conversar com o Mita, Vai como é que ser ele ótimo. faz para ser um homem hétero e não ser babaca? Vai ser Dizendo a ela bafo, então. então, a conversa vai ser essa. Como desconstruir machismo? Sendo que esse machismo, em tese, lhe beneficiaria. Porque a gente sabe que o machismo esmaga os caras e achata os caras também. Mas, no geral, acaba cedendo privilégios para eles, né? Então, como é que você faz? Como é que você se posiciona no mundo, assim, para viver percebendo esses lances? E, enfim, é isso. Terça-feira, segue aí para não pirar, que vai estar na live Michele emite às 7 horas, depois de você assistir a live do Profundança às 15 horas, né, meu amor? Claro. Bonita, traz aí um poema, por favor, para nós, para a gente encerrar a live. Enquanto você está procurando poema, eu vou falar as cidades da galera que assistiu a nossa live de hoje. Então, nós tivemos Certo. uma galera de Brumado aqui na Bahia, Montes Claros, Minas Gerais, Salvador, muita gente em Salvador, Crateús, no Ceará, que é Bruna. Essa mulher assiste todas as lives de Profundanças. Quero mandar um beijo especial para ela e eu não a conheço pessoalmente. A Aldeia Camaragibe, em Pernambuco, Aracaju, Sergipe, Tabocas City, famosa Itabuna, a pessoa escreveu aqui Tabocas, Salvador, já falei, Poço Redondo, em Sergipe e Tamboril, no Ceará. E eu queria chamar a atenção que essa pessoa que está falando de Poço Redondo, Sergipe, falou bem assim: eu não sei como eu vim parar nessa live, mas eu estou gostando muito. Foi do perfil Ressaca Poética. Ela disse que é de um podcast também e que ela entrou na live da gente aqui por acaso e está falando diretamente de Poço Redondo, Sergipe. Então vamos lá, a gente já está acabando. Eu odeio deixar o Instagram derrubar a live, a gente termina sempre um pouquinho antes. A internet de Brisa travou um pouquinho, vamos esperar ela voltar. E enquanto a internet de Brisa está voltando, dá um informe aqui para vocês seguirem o Slam Pandemia Poética, velho, que está sendo um slam foda, organizado aqui na Bahia pela mulherada de Salvador, e que está fazendo um slam virtual do selo Insabas. Vocês procuram aí na internet ou no Instagram o perfil _ NSABAS. Insabas. Está tendo o slam virtual com premiação em dinheiro para a mulherada. Foram 32 poetas inscritas. Foi foda isso aí. Eu estava dando os informes porque sua internet travou. Aí, para encerrar agora, o poema e as despedidas. Pronto. Como eu estava falando de Mimito, meu companheiro de vida, ele que vai estar nessa live com Michele, eu lembrei desse poema que eu escrevi sobre ele e que não tem necessariamente um título não, viu, gente? Mas quem conhece Mita vai entender. Entendedores entenderão. Mita é aquele bonito contador de casas. Mita é praticamente o quê? Mita é um griot, gente. Ele é um griot da doidice itabunense. Ele conhece todas as histórias de doido de Itabuna, só que ele conta de um jeito peculiar, claro, porque o bom contador de histórias, ele aumenta, mas não inventa. E Mita não foge dessa raia, além de ser músico. Então, vamos lá. A narrativa do meu historiador é livre. Artilheiro das palavras, ele cadencia cada causo numa sequência perfeita de si. Os fatos são amplificados, as inverdades potencializadas. O despropósito é um só, no cultivo de tanto exagero, desabamento constante de sol. É isso. Eu adoro. Eu tentei fazer um trocadilho do sol como a nota musical e o sol, porque o Mita é muito solar. Quem conhece sabe essa energia dele. Mulher, gratidão por estar com a gente hoje. Eu sei que tá pesado, né? Que você está dando aula no ensino remoto. São 22 turmas, se eu não estou louca. Um segredo, bebê. Meu recesso começou agora. Aula só em 6 de julho. Então, toda semana eu vou te chamar para uma live agora. Então, estamos no encerramento mesmo da live.
quais palavras finais você deixa aqui nessa live? E para a mulherada que está assistindo a gente aqui, o que é que você diz? A gente já está assim no encerramento mesmo. Pronto, eu vou parafrasear de novo Sêneca, o filósofo, no Levo para a Vida, em Michele Mansur, que é apressa-te, galera, apressa-te a viver bem e saiba que a vida, um dia pode ser, por si só, valer uma vida. Então, ó, chuta para lá o que você vê que não tá legal para você, o que, né, você se aproxima ali, não tá legal, não, gente, a vida é uma só. Bora, bora, apressa-te a viver bem. É isso que eu vou parafrasear hoje, vou deixar de mensagem. E obrigada, muito obrigada, Dani, pelo convite. Bom demais te ver. Amei conversar um tiquinho assim na minha primeira tarde de recesso. Adoro! Obrigada, gente, todo mundo que veio aqui ver esse bate-papo da gente. Vocês sabem que vocês fortalecem com certeza o que a gente produz, né? Tanto Profundanças como, eu digo assim, eu como artista, cantora, poeta, só o fato de vocês estarem aqui para me ouvir falar sobre a minha escrita, eu já fico na resposta, gente, quero escrever mais agora. E é isso, eu quero aproveitar também, agradecer a galera. Tem uma galera aqui que assiste todas as lives, que chega, senta na primeira fila, para ficar logo na frente para assistir, e dizer que toda terça, toda terça e sexta, às 15 horas, tem live de Profundanças aqui, enquanto durar esse momento aí de isolamento. E na próxima terça-feira, hoje a gente conversou com uma poeta, um artista de Itabuna, do sul da Bahia. Na próxima terça, a gente vai se deslocar para o Pajeú, o sertão do Pajeú, em Pernambuco. A gente vai conversar com Isabeli Moreira, que é poeta, compositora, então vai ter música e poesia no nosso São João aqui de Profundanças. Na próxima terça-feira vai ter muito forró autoral, vai ter poesia, a gente vai conversar com Belinha. Então é isso, beijos, mulher, se cuida, dá uma descansada aí nesse encerramento. Vou tomar uma também. E dizer para o pessoal, antes de encerrar a live, para seguir, ou desculpa, se inscrever no nosso canal do YouTube. Todas as lives da primeira temporada já estão lá. E todo final de semana a gente coloca as lives que a gente realizou na semana lá. Então, apertem lá o sininho no canal Profundanças Antologia. Se vocês clicarem no link da bio, vocês vão achar os 3 livros gratuitamente de Profundanças, e Brisa, que acabou de conversar com a gente, está no livro 1, e vão achar também o nosso canal do YouTube com todas as lives, e assim a gente vai ocupando a virtualidade nessa guerrilha literária que é Profundanças. Beijo, Brisa. Quer dizer mais alguma coisa? Ainda tem 1 minuto. Eu sou apaixonada por Daniela Galdino, gente. Estou com saudade dela, de dar abraço. Pior que vai demorar essa festa para poder dar abraço, gente. Saudade de dar um cheiro, amiga. Também estou com saudade. A gente é vizinha de bairro aqui em Itabuna e não pode se ver, não pode se abraçar. Então, por enquanto, vai ser um abraço virtual. Então, sigam essa mulher maravilhosa, Brisa Aziz, Mita e Amorim. Gratidão pela participação musical. E é isso. Beijos e até terça na nossa próxima live.